Vamos lá que eu vou tentar gravar aqui esse vídeo respondendo essa pergunta aqui. Eu comprei uma RX 6700 XT e tenho uma A520M. Top, boa. E um Ryzen 5 no caso, 5600G, que tá excelente também, 16 GB memória RAM. Quero fazer mais upgrades, você acha certo eu começar pela placa-mãe? E se sim, qual comprar? Tô pensando em pegar, ele mandou umas respostas que eu vou responder aqui, tudo englobado nesse vídeo aqui já. Então, o teu setup já também tá bem equilibrado, pra falar a verdade. Mas alguns upgrades que você vai fazer vai dar um pouco mais de desempenho e vai aumentar a longevidade do seu setup, do seu software, do seu hardware. Vou analisar umas coisas. Você pode atualizar a placa-mãe, como? Vamos ver. Você pode trocar por uma B550, que é uma escolha ótima. Uma B550, B550M. Especialmente se você planeja no futuro utilizar um Ryzen 7 5800X3D, no caso, porque eu acho que você falou o 5700X3D, não tem, é o 5800X3D. E a B550 traz benefícios, por exemplo, ela tem um suporte melhorado para você quiser fazer um overclock, por exemplo, que o meu PC aqui tem um overclock, tanto de CPU quanto de memória RAM. Se a memória RAM aguentar o overclock e a CPU também, tá joia. Tem maior número de fases de alimentação, o processador vai trabalhar de uma maneira mais estável, mais potente no caso, e tem mais conectividade. A B550 tem mais conectividade basicamente do que as placas convencionais, um pouco mais baixa. Não convencionais, porque quase não tem placa convencional hoje em dia. Porém, com placa um pouco mais baixo, a B550M, B550 comum tem mais conectividade. Tem o PCI 4.0, tem slot principal de GPU SSD NVMe. É uma diferença bem... Esse aqui tem SSD NVMe, só que eu nem lembro que placa de vídeo é essa. Depois eu vejo. Agora você falou tipo assim, o que eu acho da ASUS, da TUF Game ou da Aorus Elite, da Gigabyte. Ambas são a B550, mesma estrutura, basicamente mesma placa de vídeo, mas tem alguma diferença aqui, deixei aqui separadinho. A ASUS TUF Game B550 Plus, basicamente, que é o nome delas que eles colocam, tem uma qualidade de construção muito confiável com capacitores de alta durabilidade, ou seja, ela é uma temperatura maior, os capacitores dela vão trabalhar um pouquinho maior, um pouquinho melhor no caso, né, errando a palavra. Tem um ótimo sistema de dissipação de calor no VRAM, ideal que você quiser fazer um overclock moderado, overclock um pouquinho mais alto também dá. E a BIOS da ASUS é bem mais fácil e bem mais amigável de você usar. Também tem duas portas M2 com suporte a PCI Express 4.0 para SSD NVMe mais rápido, top, quanto mais rápido melhor, no meu caso eu acho, pelo menos que eu acho. E tem uma boa relação custo-benefício. Agora a Gigabyte B550 Aorus Elite, que é o nome que eles colocam, tem um VRAM mais robusto, ideal para processador como o Ryzen 7 5800X3D. A ASUS também aguenta, tranquilo, então não vai ser tanta diferença. A Gigabyte tem um pouquinho mais de robustez, porém não é tanta diferença assim. Tem um suporte de memória RAM de alta frequência até 5200 MHz, dependendo, é claro, da revisão da placa, do ano de lançamento, porque todo ano eles revisam a placa e vão lançando um modelinho novo. Tem um design mais premium, com excelente dissipação de calor. A Gigabyte, a Aorus Elite, eu andei vendo assim, ela é mais, digamos, mais bonitinha visualmente falando, mas não importa, eu gosto mesmo é de potência. Parece que tá torta essa placa de vídeo, depois eu vejo aqui. Tem mais conector para ventilador, sendo útil para você se você quiser ter um setup bem resfriado, então a Gigabyte Aorus Elite B550 é melhorzinha. E a BIOS é bem funcional, porém é menos intuitiva do que a da ASUS. Minha recomendação, se você busca montar um setup mais custo-benefício e não pretende fazer um overclock extremo, vou subir aqui a memória em 40%, você vai na ASUS mesmo, na ASUS TUF Game B550 Plus, topzinha. Se eu montar um setup novo, eu vou comprar uma dessa.
Mas se você quiser um setup um pouco mais robusto e preparado para upgrades mais avançados, assim, mais lá para longe, ou fazer overclock extremo, que eu não recomendo fazer isso aí, faz um overclock meio médio, extremo não precisa. Vai de Gigabyte B550 Aorus Elite, que também é. Porque ambas são excelentes escolhas, falar a verdade, ambas são top. Mas a Aorus Elite ela é um pouco mais preparada para o Ryzen 5800 3XD no longo prazo. As duas vão ser a mesma coisa, mas eu de confiança eu vou ter um pouco mais na Aorus Elite. Para longo prazo, no caso do Ryzen 7 5800 X3D. Mas são top. Eu, no meu caso, eu compraria da Asus, mas a Aorus é top também. Mas tem que também considerar outros upgrades futuros. Por exemplo, você vai ter que trocar a fonte de alimentação, você vai ter que certificar que essa fonte tenha potência e qualidade suficiente para suportar os upgrades. Vai ter que colocar uma 650, uma 750 80 Plus, da melhor que tiver. Ou mesmo já pega uma beirando os 1000 por causa da placa de vídeo também, que você vai querer trocar mais para frente. E armazenamento NVMe PCI Express 4.0, que vai complementar bem a GPU e a sua nova placa-mãe. E mais memória RAM. Quanto mais memória RAM, no meu caso, eu acho melhor. Dependendo se você for colocar 32, no caso um Dual Channel 16, vai poder trazer melhorias para multitarefa, para jogos mais pesados. E é isso aí. Por enquanto é isso aí. Ambas, tanto a Gigabyte quanto a Asus, a Tough Game ou a Aorus Elite, são ótimas placas-mãe. Quiser fazer um overclock extremo no seu processador ou na memória RAM também, pega da Gigabyte. Se não, coisa que eu recomendo você não fazer, uma coisa mais levinha, vai de Asus. Mas são ótimas escolhas essas aí.